Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga, o áudio aí, ó. Acho que Para você, meu amigo, minha amiga, nós estamos começando o dia hoje, numa segunda-feira de carnaval, onde muitos foliões aí estão desmaiados aí de ter pulado a noite toda, mas nós aqui estamos firmes, fortes, para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mostrar que a palavra de Deus sempre foi, sempre será eficaz, apta para discernir os pensamentos dos homens, penetra entre juntas e medulas e vai até a divisa da alma. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Bom dia para você, folião, que está acordado. Bom dia para você, dona de casa. Bom dia para você, o vigilante noturno está chegando em sua casa agora para descansar do trabalho da noite. Bom dia para você, policial civil, para você, policial militar, Polícia do Exército, Polícia Federal, Corpo de Bombeiro, DMTU, e todos que fazem segurança no trânsito aí, um bom dia especial. Bom dia também para você, caminhoneiro que está entrando e saindo em nossa cidade, para você, vanzeiro, para você, mototáxi, mototaxista, para você aí do aplicativo, você que trabalha no Uber também, táxi lotação, táxi normal, tenha um bom dia, um bom trabalho abençoado. O trabalho hoje é só carregar bêbado. ter cuidado nas estradas, né? Que o pessoal sai tudo doido aí. Muitos bêbados, que eles sabem que não pode dirigir bêbado, mas teima, né? E termina então nós queremos sua própria vida. Dizer o seguinte, que a gente deve orar para Deus fazer com que a paz reine em todas as cidades do nosso querido Brasil, todos os estados, e que cada pessoa possa chegar em casa em paz, eu já tenha chegado, e que nenhum acidente, nada venha acontecer com os brincantes aí do carnaval. Aqui dentro da programação Nossa Terra, nós, no próximo sábado, iremos viajar de novo aí vai ser para a roça, né, Ruth? Shalom. Shalom. Nós vamos ensinar a Torá lá no lugar lá, na roça, onde nós ali vamos passar o sábado à tarde até domingo. Nós vamos voltar domingo à tarde, passar as 24 horas lá nas colônias junto com o pessoal. Tem muita gente lá, tem gente formada lá, rapaz, com um alto grau de nível superior, e está interessado em que a gente vai ensinar a Torá lá. E como foi pedido de amigos para que a gente fosse lá ensinar a Torá, aí nós vamos a dupla, né? Eu e você, você e eu. Mas vamos fazer a brahá? Vamos cantar o óculos. Vamos à bênção da manhã, que é do nosso livro de Sidur, que diz assim: os 13 princípios do judaísmo, que é baseado no judaísmo nesses 13 princípios. E diz assim: exaltemos, ó Deus da vida, e demos-lhe glória. Ele existe, mas a sua existência não é limitada pelo tempo. Ele é um e sua unidade é inigualável e infinita. Ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo e nada pode ser comparado à sua santidade. Ele existe antes que fosse criado alguma coisa. Ele é o primeiro e nenhum outro o procedeu. Ele é o Senhor do universo e de toda a criação. E ele demonstra sua grandeza e poder. A inspiração de sua profecia concedeu aos homens de sua eleição e sua glória. Nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, que contemplou a face de Deus. A lei da verdade foi dada por Deus a seu povo, pela mão do seu profeta Moisés, seu fiel servidor. Deus não dará outra lei, nem nunca mudará por nenhuma outra.
E ele compreende e conhece os nossos segredos. Vê o fim de todas as coisas desde seu começo. Recompensa os bons segundo seus merecimentos, pune os maus segundo a sua maldade, e nos fins dos dias enviará o nosso Messias para redimir aquele que tem esperança na sua salvação final. Os mortos, Deus em sua grande misericórdia os fará reviver. Bendito seja seu nome e louvado para sempre. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste idólatra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste escrava. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que me fizeste conforme a sua vontade. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que abre a vista dos cegos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que veste os desnudos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que dá liberdade aos prisioneiros. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que ergue os abatidos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que dirige os passos do homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que provém a todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que cinge de força a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que coroas de glória a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que dá vigor aos cansados. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Essa oração aqui, uma coisa que eu acho muito interessante dela, é quando fala que Deus deu para o galo, né? Inteligência. Inteligência para saber dividir o dia da noite. No dia da noite. Você pode observar que o galo, quando chega 4 horas da manhã, na madrugada, ele já começa a ficar inquieto. Ele percebe, mesmo no escuro, ele percebe o clarão do sol a milhões de distância. Eu acho assim que esse relógio biológico que Deus colocou no galo, que vem despertando a gente, o sertanejo, o homem do campo, desde os primórdios, desde a época da caverna, e nunca falha, né? Nunca falha. Naquele livro sobre o universo, fala dos animais e diz que o galo, quando ele canta, é quando o Senhor vai passando, né? O Eterno vai passando na terra, visitando. E aí ele canta aquele salmo que diz assim: abri as portas vossas cabeças e entrará o Rei da Glória, né? Quem é esse Rei da Glória? E diz que as árvores, elas soltam aquele perfume. Aquelas que têm o seu aroma, né? Elas soltam. Está falando as árvores que soltam o seu perfume. Uhum. Como a castanheira, ela tem a flor e ela solta, só que é muito alta, né? E não dá pra gente ver. Eucalipto. O eucalipto. De manhã, quando você passa, tá aquele perfume onde tem o pé. Diz que é onde Deus passou, né? Uhum. É porque existe a gente estuda muito sobre arquétipo no judaísmo e nos mostra o poder que Deus age sobre as obras de suas mãos, né? Que são as florestas. Tudo que há no mundo é obra das mãos dele. Mas existem forças espirituais que controlam a floresta, a água. Tudo. Por exemplo, existe os arquétipos, que nós chamamos. Dentro da mata também tem vários espíritos que são ciumentos. Assim, eles ficam na mata e eles cuidam da mata ali, né? Para que o homem não venha fazer o estrago. Olha, se não fosse a natureza, né? A força desses espíritos que Deus colocou para cuidar da água, cuidar da floresta,
já tinha sido destruído. E dos animais, né? Dos animais assim também. mesmo, pela maneira do homem enxergar só o dinheiro, a natureza está sofrendo muito. E tem a reação dela justamente com o homem vindo as enchentes, enchendo as cidades. Até os animais, às vezes, eles não estão achando mais abrigo na mata. E eles estão vindo para a cidade. Para a cidade. Você vê, existe cidade já que já está sendo povoada por macaco, porque não tem mais onde ficar. Aí eles vêm para a cidade. A Índia tem cidade lá que importuna mesmo. E é muito, eles querem comer. As pessoas têm que dar comida para eles. Entra nas casas, mexe, bagunça. Eles não pedem licença deles, entram nas casas por todo lugar. E não é só na Índia, você vê que lá em Anápolis tem aquele local lá, não sei como é um bairro, que tem Anápolis City. Que o pessoal muito estava até mudando, porque eles entravam nas casas, pegavam as frutas, que tem gente que bota fruta na mesa, né? A gente fazia caminhada ali em Anápolis City, e aí quando nós olhamos, ia 2 macacos, cada um com uma penca de banana na mão, e correndo, atravessando a pista com medo dos carros, mas ia lá buscar o alimento, né? Quero mandar um abraço bem forte para o pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, pastor Brito, pastor Arnaldo da Peniel, pastores que a gente trabalhamos muito ali naquela cidade de Anápolis. Tivemos a honra de ver Deus operando muitas vezes ali. E muitas vezes não, todas as vezes que a gente saía, Deus ia com a gente e acontecer grandes coisas, né? Grandes milagres. Grandes milagres. Mas o interessante, Ruth, é que a natureza e Deus é a mesma coisa. E, no entanto, o eterno Deus é que controla tudo. Controla. Aí, como a gente fala assim, dos arquétipos que tem, na mata tem muito espírito, como Oxós, né? Que na Umbanda é chamado de São Jorge. Os seus guardiões. Aí tem vários, cada região tem uns arquétipos, né? São aqueles espíritos que tomam conta daquela mata ali. Isso é real. Nas águas, Iemanjá e outros espíritos da água, né? E isso aí é coisa real, não é coisa assim, não, é coisa da religião, não. É da realidade, são arquétipos que Deus criou para zelar por isso, por aquilo que ele fez, né? Então, por isso, no cemitério, você entra no cemitério, você não pode pegar flores lá no cemitério, planta do cemitério, porque lá tem um guardião. Tem que pedir para ele licença para poder pegar uma flor. Agora tem gente que pega e leva para casa. Ele já levou o mal para casa. Não, conta-se a história de uma pessoa que entrou no cemitério e lá tinha nascido um pé de rosa e tinha só uma rosa. E ali a pessoa viu aquela rosa, achou tão bonita, quebrou, levou para casa. E aquela alma que estava enterrada ali, né, o corpo dela, no cemitério, foi perturbar aquela pessoa que levou. Porque ele disse que em vida nunca tinha ganhado nada. Ali alguém foi e plantou um pé de rosa, a única rosa que tinha. A pessoa foi lá e arrancou e levou. Isso é só para quem acredita, né? Mas aí disse que nem o outro. E se for verdade? E se for verdade, né? Não, mas essas experiências no cemitério eu tenho uma vez. Mandaram me chamar lá na 28. Aí eu fui. Cheguei lá. Na casa tinha uma pessoa lá incorporada no espírito. Faz muitos anos isso aí. Aí eu cheguei lá. Aí falei, o que era? Não, é porque esse é um espírito aí e mandou te chamar. O que é que esse bicho quer comigo? Aí fui lá, o cara estava lá incorporado. Aí, seu Cavalcante, sente aí, eu quero falar com você. Pode falar. Tu mandaste amarrar nós. E nós somos espíritos do cemitério. Tu mandou amarrar. E tu tem que mandar soltar a gente. Nós estamos amarrados, não temos que fazer nada. Tu queria libertar aquela pessoa, tu expulsou o espírito e ainda mandou amarrar nós. Expulsar é uma coisa,
E eu, naquele tempo, era inexperiente, para mim, vacilou, mandava amarrar. Aí, que são forças que Deus coloca em nós, né, para liderar essas forças contrárias. Eles não são demônios, não são, né, diabo, como o pessoal diz, não. Eles são espíritos que não evoluíram aqui na Terra, quando estava vivo, quando morre, fica nas trevas. E ali, aí eu falei para eles, não, fique tranquilo que agora mesmo eu vou pedir para Deus mandar desamarrar vocês. Aí ele até agradeceu, né, aquele espírito lá. Aí eu pedi para Deus, nunca mais esse espírito desceu para pedir, né, que eu fosse lá desamarrar esse espírito. São coisas que só para quem acredita. Para quem conhece o mundo espiritual. Né? Porque nós temos, olha, Ruth, a Cabala, ela nos ensina muito sobre o mundo espiritual e o poder que as pessoas têm, o crente tem, o cristão tem, as pessoas de religião têm. Poderes que ele não conhece, dado por Deus. A pessoa, quando ele obedece o Eterno, cumpre seus mandamentos, obedece, pode levantar quem for contra aquela pessoa que é obediente. Aquele que mexe com ele só vai se dar mal, né? A gente vê na história mesmo da Bíblia, quando os hebreus saíram, aquele profeta Balaão, os reis, 2 reis queriam que ele amaldiçoasse. E estavam pagando para ele amaldiçoar. Mas como o povo hebreu estava fiéis com o Eterno, tudo que ele ia falar, o Senhor mudava. De vez de sair maldição da boca dele, saía bênção. E muitos lugares que eles passaram, o Eterno fez coisas que eles só foram ver depois. Eles armavam cilada, ficavam atrás dos montes para fazer armadilha contra aquele povo do Eterno, os hebreus. E depois que eles foram ver que o Eterno moveu as montanhas e esmagou eles, os inimigos. Aí veio uma chuva, foi quando desceu aquele sangue e aquele pedaços de gente, né? Aí foram ver. Assim com a gente, quando você obedece, o próprio Salmo diz, agrada-te do Senhor. E Ele fará o desejo do teu coração. E muitas vezes você nem deseja o mal, mas o Senhor, Ele vinga. Porque Ele ama aquela pessoa que obedece. A pessoa que agrada a Deus, Deus tem 3 características, ciumento, ditador e radical. Ninguém pode tocar em nada dele, que ele briga. Ele se levanta contra aquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa está errada. E alguém se levantou. Está errado, mas é dele. É dele. É dele. Aí você vai mexer na casa de moribundo. Mas eu quero agradecer a pessoa que nos deu esse livro. Olha, o livro Poder do Agora. Esse livro aqui é muito importante. Eu já mandei até o endereço para a pessoa lá de Goiânia comprar. Né? Nós ganhamos essa pulseira aqui importada. Ela é uma pulseira. A pulseira dessa custa R$460, né? Importada. E nós ganhamos 2 livros, um para mim e outro para ela, porque nós gostamos de ler. Então esse livro aqui, O Poder do Agora, é um livro que nos dá assim uma inspiração para entender. O escritor, ele não acredita assim que a gente possa viver ligado ao passado e ter vitória. Ele acredita que você primeiro tem que vencer o eu. É no eu seu que está o passado. E esse eu, ele traz de volta, de vez em quando, para a nossa mente, o nosso passado. E o passado impede de você avançar no presente. Então, ele explica que não é para você se preocupar muito com o futuro, porque o futuro vai virar o agora. Se preocupe agora. Em conquistar, em vencer, em se organizar agora, se libertar primeiro do passado, porque muitas amarras do passado impede, né? Impede da gente crescer. A gente cria um projeto aqui, mas não vai para frente, cria outra acolá, não vai para frente, porque você está
ancorado no passado. E diz que a pessoa que relembra o passado, ele sofre mais e mais, porque toda vez que ele relembra, ele sofre do que ele passou. Não. Quem lembra do passado sofre duas vezes. É. Então, o interessante desse livro é que, da maneira tão simples, que E ele muitas fala, vezes faz o exemplo daquele mendigo que fala aí nesse livro, e a pessoa se acomoda, né? é, Porque ele conta aí que uma pessoa ia passando e tinha um mendigo em cima de uma caixa há 30 anos. há 30 anos. E ele foi e pediu para esse homem, com um boné, né? Botou o boné e pedindo uma moeda. Ele disse, não, eu não tenho. Aí ele disse, e o que é que você tem debaixo desse baú? Ele disse, nada. Mas você nunca abriu para ver o que tem dentro? Ele, não. Foi então, bora ver agora, bora abrir. Quando abriu, estava cheio de quê? De ouro. De ouro. E o cara estava 30 anos passando fome, necessidade, pedindo para os outros debaixo de um baú cheio de ouro. Aí ele compara, assim, que nós, às vezes, estamos mendigando, mas dentro de nós está cheio de riqueza. O que nós precisamos está dentro de nós. Ele fala assim, o que eu vou ensinar para vocês já está dentro de vocês. Eu vou só ajudar vocês a ativar o que está dentro de vocês, a riqueza que está dentro. Esse livro, eu vou mostrar mais uma vez. Procure nas livrarias aí, ó. O Poder do Agora. A venda dele foi 12 milhões de livros vendidos. 12 milhões desse livro. E esse autor, ele tem vários livros, Ele né? tem vários livros. Tem O Poder da Mente Milionária. Milionário. Porque se você só pensa em pobreza, em desgraça, que eu E se estou conforma. desempregado, que eu não ganho nada, que não tá, o dinheiro não dá para nada, você vai viver a vida toda. Mas quando você foge, ele fala também para a gente não se ligar muito no poder da mente. Do pensamento. Do pensamento, porque pode vir pensamento negativo e rouba a tua virtualidade. Porque o pensamento negativo, ele vem na mente da gente, a gente começa, recebe. Você recebeu aquele pensamento negativo, você vai desenvolver ele. E aí tua alma vai só esmagando, entristecendo, porque você não cresce. Uma alma que ela cresce, ela tem alegria. E a alma que não cresce, ela só fala, uma coisa de maldizente. Tem pessoas que quando aparecem ali no canto, todo mundo que está aqui já vão saindo. Porque aquela pessoa ali, o exemplo dela não é exemplo bom para ninguém, é de derrota. Mas eu tive isso, eu tive aquilo. Tive, né? Então, o passado não vai te levar a nada. E quem vive de passado é museu, né? E você não é um museu, você é um ser humano, a máquina de produzir, de prosperar. Mas precisa você entender e conhecer que tudo que você deseja está dentro de ti. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera que não se vê. Então, para mim saber se eu tenho fé, eu tenho que ter obras. Então a pessoa fala, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Eu olho para trás assim, não acho que eu fiz tanta coisa para Deus, não. E outra, nós vamos falar hoje da construção do templo. Tem pessoas que ele não gosta de dar, ele só quer receber, né? E ele ainda tem uma maneira de jogar a rede, a maneira de fazer a pessoa dar as coisas. Mas aqui o Senhor, para abençoar, ele pede. Ele pede para as pessoas para depois abençoar. Porque aquele que só quer pedir, quer dizer, aquele que dá, é como se fosse uma rua que vai e volta, né? De duas mãos. Você tem que ter pensamentos positivos. Né? E quando você vai orar a Deus, pare de estar pedindo. Dê alguma coisa para Ele. Você vê que não é coisa física, não. É você dar o amor que você tem dentro de ti. E reconhecer que reconhecer que Ele é que Ele é Deus. A oração que eu fiz hoje só é bendizendo o nome do Eterno. Porque bendito é Ele. É Baruatá? Bendito é Ele porque Ele que nos dá tudo. Ele nos dá o livramento. Ele nos dá a vida. Nós, se estamos aqui, nós agradecemos porque a nossa alma voltou. Nós agradecemos porque Ele nos fez mulher. Quer dizer, para mim, a minha oração é dizendo que Ele me fez mulher. Se for um homem, ele vai agradecer porque o Eterno fez ele homem.
E depois a gente agradece porque o Senhor fez a escolha dele de me fazer mulher e de fazer o meu esposo homem. Quer dizer, tu fizeste conforme a tua vontade. Tudo a gente agradece, até pelo galo, que é apenas um animal que ele sabe definir aí do dia da noite para poder Sabe por cantar. que o galo ele canta 4 horas da manhã, marcando divisão do dia e da noite, para não ir para a panela? Mas é ele que dá o alarme, né? Ele é o relógio, quem é que vai matar um relógio? É tipo a história do Midrash, E galo é bicho duro. que eles têm um tempo que eles saem pedindo oferta na casa de um de outro, às vezes eles vão para a cidade para dar para o pobre, chamado Tercedaká. E esse rabino, ele foi e levou um discípulo, daqueles discípulos negativos, né? Uhum. Mas eles foram num burro, eles levaram um galo, levaram um lampião, foi, né? E a vela. Mas Candeeiro, era o candeeiro. lampião, É o ou candeeiro. candeeiro. Quando chegaram na cidade, ninguém deu lugar para eles passar a noite. Me deu pouso. E muitas vezes as coisas acontecem com a gente sai reclamando, brigando, e daí diz assim, mas eu não estou fazendo tua obra, Senhor, e inventa, diz tanta besteira. E ele não, ele se conformou, só que o discípulo disse, tá vendo? Como é que pode? Ele disse, tudo é conforme a vontade do Eterno, né? Aí ele diz assim, tem até um dizerzinho que eu não lembrei agora. Aí eles foram, tinha uma mata assim, eles foram para lá. Lá eles armaram lá a rede dele, ou botaram um meio de dormir lá. E quando foi de noite, o galo veio, um animal pegou ele, matou, levou. O vento veio e matou, quer dizer, apagou o lampião. E o jumento parece que fugiu, né? Fugiu. Quando foi de manhã, aí o discípulo disse, tá vendo? Rabino, como é que pode? Aí ele diz assim, tudo, Deus coopera para o bem daquele que ama a Deus, é uma coisa assim que ele diz. Aí ele vai para a cidade, quando chega lá, o que tinha acontecido na cidade? Entrou um bando de bandido, assaltante, matou, fez tanta estraga na cidade. Aí está vendo por quê? O Eterno deu livramento para eles, porque diz, mas e os animais? Você vê que você pode estar onde tiver. Está escuro, mas se você vê uma luz lá no alto, você vai na direção da luz, né? O Eterno enviou um vento que apagou. E o galo, ele ia cantar quando chegasse ao amanhecer, né? De 4 para 5 horas. E o jumento, ele também, né? Ele faz aquele... O jumento rincha. Quer dizer, se os bandidos ouvissem o candeeiro deles, a luz, eles iam naquela direção, sabendo que tinha gente. O galo e o jumento fazer barulho. Então o Eterno guardou eles e protegeu. E muitas vezes acontece isso com a gente fica reclamando ainda. Tem que agradecer só. É tipo a pessoa que às vezes ele vai pegar um avião ou um ônibus e chega tarde, o ônibus já foi. Quando ele ouve, o que aconteceu? Um acidente. O avião caiu e você não embarcou aí. Aí você vai agradecer. Antes você estava com raiva porque perdeu. Mas depois você vai agradecer. Porque tudo está no controle do Eterno. Ruth, eu estou pensando aqui porque assim que a gente está aqui no centro da cidade, com a sinagoga, e tanta gente lá fora precisando. Nós fomos para Canaã de Carajás. À noite nós estávamos na casa de uma família, a família morrendo de sede da palavra de Deus, querendo conhecer judaísmo, e não tem quem ensine. A gente fica assim observando que as pessoas estão carentes, nós temos que viajar esse final de semana, sem cobrar nada. Aqui também na sinagoga nós não cobramos para ensinar a Torá, para ensinar a Bíblia. Não, ontem nós ouvimos um testemunho daquele rapaz, né? Ele dizendo, pouco eu frequento
lá os estudos, né? É um Mas advogado. desde quando eu comecei a estudar ou conhecer o Eterno, minha vida mudou, né? Aí ele fala que a mulher dele está na outra religião, porque nunca veio no judaísmo. Mas ele, o pouco que veio, a concepção dele mudou. Um advogado, né? Pessoa formada, tem a cabeça voltada para os estudos. Pega um livro e lê rápido. Mas a gente vê assim, o tanto que as pessoas ainda não entenderam a luz da Torá, ainda não entenderam por que existe uma sinagoga em Marabá, né? A gente fica assim até triste, né? Porque a gente não cobra nada das pessoas, nós já estamos com 17 anos ensinando, mas é assim, nós estamos passando aqui semeando a semente. Quem vai dar o crescimento é Deus, não é nós. Né? Então, bora lá, nós estamos hoje, Êxodo capítulo 25, a porção semanal é terra e mar. 19ª porção semanal terra e mar, né? No capítulo 25, aqui o Senhor só vai pedir para construir o templo, né? E não pense que a dizer, não, ele deu, não recebeu nada. Todas as pessoas que ajudaram na construção do templo receberam bênçãos. Deixa eu falar em bênção. Chegou uma pessoa aqui com Torá, empresário, estava em situação difícil financeira. E o meu primo trouxe ele veio aqui com a gente. E aí demos instruções, falamos para ele assistiu o estudo da Torá nosso. E eu falei para ele, ó, aguarda que está chegando aí um bom negócio para ti. E o Eterno está mudando. O negócio chegou e ele sumiu. Sumiu, está trabalhando. Mas a pessoa tem que saber uma coisa. Tem que buscar a Deus. Querer a bênção de Deus e o Deus da bênção. Aí ninguém segura mais. Mas ele tem experiência, ele já ganhou muito, já foi rico, já perdeu e sabe que foi Deus que tirou. Agora Deus quer restituir tudo que ele perdeu, mas precisa de, se a pessoa não congregar, ele fica uma brasa fora do braseiro. Qualquer hora ele apaga, não tem isso aí. Então tem muita gente que vem, assiste, participa, tem gente que está com a gente, não dá valor ainda, não entendeu o plano de Deus na vida da pessoa, né? Mas vamos aí, para frente, Êxodo, né? Shemote, que a Paraxá é Terumá, é a 19ª porção semanal. Capítulo 25 de Êxodo. E versículo 1. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e separe para mim uma oferenda de todo homem cujo coração o impelir a isto. Tomarei minha oferenda, e esta é a oferenda que tomareis deles: ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabra, couro de carneiro, tintos de vermelho, couro de tarraz e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiaria para azeite de unção e para o incenso das especiarias, pedra de ônix e pedra de engaste para efodes e para o peitoral. E me farão um santuário, morarei entre eles, como tudo aquilo que eu te mostrar, a semelhança do tabernáculo, e a semelhança de todos os seus objetos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 cúbitos e meio o seu comprimento, cúbito e meio sua largura e cúbito e meio a sua altura. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro em redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro. E poreis sobre seus 4 cantos 2 argolas sobre o primeiro lado e 2 argolas sobre o segundo lado, e farás varas de madeira de acácia e a cobrirás de ouro. Colocarás as varas nas argolas sobre o lado da arca,
para levar a arca com elas. E nas argolas da arca que estarão as varas, não se tirarão dela, e porás a arca do testemunho que te darei. E farás um tampo de ouro puro, 2,5 cúbitos de comprimento, 2,5 cúbitos de largura, e fará 2 querubins de ouro, batido e feito de uma só peça, os farás. Dos 2 cabos do tampo, farás os querubins do cabo dali e um querubim do cabo dali. Daqui e dali. Da mesma peça do tampo, fareis os querubins sobre seus 2 cabos. E serão os querubins estendendo as asas para cima, cobrindo com as suas asas o tampo. E as suas faces, uma frente à outra, olhando para o tampo. Serão a face dos querubins, e porão o tampo sobre a arca por cima, e a arca porás o testemunho que te darei. E no tempo, marca estarei ali. E falarei contigo de cima do tampo, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, a respeito de tudo que eu te ordenei para os filhos de Israel. Eu vou ler até aqui, porque é muito longo, nosso tempo é pouco. Aqui eu fico pensando assim. Aqui o Senhor pede coisas caras. Ele não pede besteirinha, não. Ele pede ouro, prata, cobre, tecido de lã, celeste, púrpura, camisim, pelo de cabra, de carneiro, couro de tarraje, madeira de acácia. Se fosse hoje, será que o povo dava? Porque quando a gente pede uma oferta na congregação, as pessoas têm coragem de dar R$2, no máximo uma vez 10. A qualificação, Ruth, dessas ofertas, elas são ofertas alçadas para a construção, né? Oferta alçadas. Porque tem alçadas, tem a oferta comum e tem dízimo. O que aqui o pedido do Eterno, e falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala os filhos de Israel, que separem para mim uma oferta de todo homem, cujo coração impelir, a isso tomareis minhas e oferenda, e esta oferenda que tomarei deles ouro, prata, cobre, tecido de lã azul, púrpura, carmesim, linho. Ele não está pedindo nem dinheiro aqui, está pedindo direto já o material. O material direto, né? Porque ele precisava que o tabernáculo. Por que o ouro? Porque o ouro é o metal da excelência. E tudo era coberto de ouro, Olha, principalmente a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Porque no mundo espiritual existe os 72 daimos que Salomão prendeu. A gente vai qualificando eles, tem príncipe, duques, reis, né? E ali a gente vê que a comunicação entre Salomão e um rei dos daimons era feita através de uma placa de ouro, uma placa de ouro. Conforme a qualificação desses daimons, que são principados, potestades, dominadores do ar, se ele é um rei, tem que ser... tudo que é usado tem que ser de ouro. Porque é o nível espiritual da entidade que não é um diabo, não é um demônio, que há 2000 anos atrás não falavam em demônio, nem diabo, essas coisas. Esses espíritos trevosos que atacaram os medos e os persas na época do profeta Daniel, que Daniel combateu eles com oração, com 21 dias de jejum e oração. Então, esses espíritos, eles existem porque eles não morrem. Um Deus verdadeiro não morre. Você já viu falar que o Deus das trevas morreu? Quantos milhões de anos se fala nesse Deus das trevas? Né? Então, Deus não morre.
O que morre é o ser humano, é o animal, A carne, é né? a carne. Por isso que não se pode comparar o homem com Deus, porque o homem é 4 elementos. Deus, a gente não sabe nem que elemento ele é feito. Então, ele não quer aproximação de nós, assim, tão perto, porque na Bíblia mostra que ele é um fogo consumidor. Quem vai se aproximar de um fogo consumidor? Ninguém. Então, ele tem os seus arquétipos para tratar com o homem, as mulheres aqui na terra, o seu povo. Como? Ele diz assim, eu criei o bem, Não criou mal. criei o mal. Tudo de bem e de mal que acontece aqui na terra está no controle dele. Nada é contra ele. Ele é tão sábio, o Criador, que ele não criou um inimigo. Nada parecido com ele. Para ele, né? Ninguém chega, nem os pés dele, nem homem, nem mulher. Tudo que nasceu aqui na terra, nem o próprio Moisés, não chega no nível de 0,5% do que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nem o grande profeta Moisés, que nunca existiu na terra, e a Bíblia diz, não existirá um profeta igual Moshe, que falava com o Eterno face a face, mas não via Deus. Então, esse Deus que nós estamos falando aqui, o Deus da Bíblia, não é esse Deusinho que o pessoal aí diz que Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Isso aí é conversa. Existe o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus da Bíblia, ele não fala assim. E outra, se fosse para falar, a pessoa tinha que andar puro, né? Cachê. Porque ele seja santo, porque eu sou santo. Mas esse Deus, que na realidade é ele que criou todas as coisas, ele fala com nós através de seu Espírito, porque o Espírito de Deus filtra a voz dele para chegar a nós mansa, né? Que a gente pensa que até a gente que está pensando, essa coisa da minha cabeça, mas é Deus. Ele fala com a gente através dos anjos. Deus não incorpora em ninguém. É a oração que eu fiz hoje do Sidor diz. Ele não tem forma e nem incorpora. Não incorpora em ninguém. Se uma pessoa dizer que está cheio de Deus, ele está cheio de mentira. A alma dele está emocionada com alguma coisa, mas que não é Deus. Agora, quando você está em santidade, está buscando a presença dele, você conhece ele, obedece os mandamentos dele, sabe o nome dele, sabe o que acontece? Ele manda uma legião de anjos chamado Shekhinah, são 6.000 anjos que descem e traz a presença de Deus. Aí você diz, eu senti a presença de Deus. Deus falou comigo. Mas aonde estava Deus? No lugar dele. Ele nem saiu do lugar para falar contigo. Ele enviou anjos para falar contigo. Quando Deus quer falar com alguém, lá em Êxodo 20, para Moisés receber os mandamentos, a Torá, que em filme só mostra o decálogo, que é 10, né? Mas foi a Torá. Ele disse que as pessoas precisavam se preparar 3 dias, não encostar em mulher, quer dizer, não ter relação sexual, fazer o ticum, que é o banho da purificação. E essa religião não sabe nem o que é hoje, né? Tudo para quê? Para que eles fiquem santos, né? Cachê, para poder receber ali a Torá. Porque aqueles que não podiam, porque tinha um limite onde o Eterno, no monte onde Moisés subiu, só Moisés subiu. Mas o pessoal ouvia trovões, relâmpago e a voz do Eterno. Mas também não podia tocar no monte, porque se tivesse ainda algum pecado, eles morreriam. Então, as pessoas precisam conhecer Deus. Quem que ensina a conhecer Deus? A Torá, esse livro que estamos lendo. Eles abandonam. Não, isso é coisa do passado, não existe mais não. Aquilo é tudo coisa que já se passou. Quer dizer, o Deus do passado não serve mais nada, as leis, nada. É um engano puro. No dia que chegar o juízo final, todos esses que ensinaram isso, eles vão saber o que é o fogo do inferno. Porque ensinaram errado. Tiveram preguiça de estudar, de pesquisar. Mas Deus está levantando um povo. Né? Um povo.
que independente de religião, está propagando a Torá. Estamos fazendo um movimento aí, Ruth, e nós temos visitado muita gente aqui na nossa cidade, pessoas de alto nível social, financeiro, pessoas que não têm nem religião. Mas lá no escritório dela, a gente chega lá, tem um livro de Cabalá, tem uma Torá. É incrível isso. A semente que nós lançamos, ela está germinando. Ainda a gente tem que dar um tempo para poder crescer, para a gente poder colher. Então quando eu chego nos lugares aí, que eu vejo a estante, eu peço para me dar uma olhada. Eu conheço muitos livros e gosto de olhar. Aí eu falo, não, fica à vontade, pode olhar. Aí acho um livro que é da nossa religião. Que as pessoas. Você conhece Cabala? Conheço. Eu estou estudando isso aí. Não é estudar. A Cabala é prática. A prática quem tem é nós. Nós estudamos. Olha, com 2 anos você me perguntava o que é Cabala? Eu não sabia nem dizer. Porque é uma parte profunda da Bíblia que você estuda dentro do judaísmo. A palavra Kabbalah, ela significa receber de Deus para compartilhar. Né? A Bíblia não te ensina isso aí, não. Não. Só a Bíblia oral. Tem que ter costume com a Bíblia oral para poder aprender isso aí. O que está escrito aqui na Bíblia escrita, você só entende se tiver estudado a Bíblia oral. Aqui te fala sobre o tecido de lã azul celeste, né? A pessoa pode pensar assim, não, é fácil, é só pegar uma tinta, botar dentro d'água, levar no fogo, ferver, depois secar. Não, esse aqui é diferente. Aqui ele diz que no versículo 4, tecido de lã azul celeste. O Rashi diz que esta lã era tingido com a cor de um peixe chamado... Era o sangue desse peixe era azul e ele está em extinção. E o que é que eu estou falando? Não, tu não falou o que eu estou falando. Tu apontou. Aí eu cheguei, entrei, hein? Sim. Porque esse peixe, esse azul que você vê na bandeira de Israel, ele é a cor do sangue. Por isso que eu falo assim, olha, gente, colabore, ajude seus liderados, seu liderando. Ou, se você tem uma religião, que você participa dela, colabore nessa obra, porque o que vale no mundo espiritual é o sangue. E o nosso sangue... mas eu vou tirar meu sangue para dar na minha religião como oferta? Não. A Bíblia diz que a gente deve viver do suor do nosso rosto, porque o suor do nosso rosto é sangue. E é com ele que nós trabalhamos e ganhamos o tutu. O dinheiro. E nós queremos que multiplique. O shekel, a prata. O shekel, a prata. A gente quer que multiplique. Mas para multiplicar, você tem que fazer um investimento na obra de Deus. E esse peixe, ele está extinto, porque a cor dele era verde, mas o sangue era azul. Interessante, né? Mas, rapaz, tu lembra de tudo. Não, tá aqui, é só tu ler. Não, eu estou dizendo assim. Não, mas tu lembra de tudo, porque na realidade a extinção desse peixe, ninguém acha mais, né? Está extinto, mas na realidade ele vai voltar a aparecer. Vai voltar a aparecer, porque são as cores. Quando Hashem falou ensinando o seu povo a fazer o tzitzit, ele fala desse cordão azul celeste, né? Celeste, que seria validado com o sangue do peixe, desse peixe que tem o sangue azul. Mas com o tempo foi extinto. Mas a cor dele era verde, a gente não vê, né? Ele é verde, mas o sangue é azul. Eu não sou preto e meu sangue é vermelho. Aí, então, quando você ouvia dizer que existe um peixe que é verde e que o sangue dele é azul, e que está sendo muito procurado, que quando aparecer as pessoas sabem que é um milagre, né? Aí você pode se preparar que está perto das promessas do Eterno acontecer, que são as profecias bíblicas do Velho Testamento, que você não conhece, e esses que fazem teologia aí, que extingue o Velho Testamento, também não conhecem. Aqui ele também fala o couro de Tarrás,
que aí ele diz assim no versículo 5. Tarrás era um animal multicor, denominado também sasgonar, Ele já mudava, desaparecido também. ele mudava de cor, não tem camaleão? É. O camaleão, ele chega assim numa pedra cinza. Ah, é. Aí você olha para ele ali, ele já está mudando a cor dele, adequando assim a cor da pedra. Você vê um camaleão em cima de uma árvore, aquela árvore está cheia de lodo, está verde. Aí ele vai se adequando à cor da pedra. Não dá para entender, parece uma coisa eletrônica. A natureza. A natureza. Só, é aquela camuflar, né? É. A pessoa olha e não vê ele. Não. E tem muitos pássaros também. Tem um tipo de coruja que você passa quase por cima e não vê. Ela fica na cor da madeira. Ela fica na cor da madeira, tudo, até as rajas, tudo. Como é que a natureza faz uma coisa dessa, né, rapaz? Assim, faz essa modificação genética que só Deus vai explicar isso. Aí o 7º diz efode, né? O efode era uma espécie de capa sacerdotal. E aí só o sacerdote, né, usava ela. No versículo 10 fala aqui da arca. A arca sagrada chamava-se Aron Hashem, arca de Deus. Aron Haberit, arca da aliança. Aron Raedu, arca do testemunho. Aron HaKodesh, arca sagrada. Aron Os, arca da força. Era feita de madeira de acácia e continha, segundo o Rabi Meir, as 2 tábuas da lei e o rolo da Torá. A arca sagrada existiu até o templo do rei Ezequias, que a escondeu num dos departamentos do templo. De acordo com Talmud, desde que a arca desapareceu com ela a garrafa que continha o maná. Êxodo 16, versículo 33. O frasco de azeite de unção, a vara de Arão e a caixa que os filisteus tinham enviado aos israelitas quando lhe devolveram a arca sagrada. 1 Samuel, capítulo 6 e o versículo 11. Quer dizer, tudo isso estava dentro da arca. E a arca aqui, tinha vários nomes, né? Eu estava pensando aqui que a gente tem que comprar hoje um presente para alguém que está aniversariando essa semana. A gente tem que ir lá na casa de São João, ver se tem uma arca, alguma coisa de Israel para dar de presente para essa pessoa, porque essa pessoa ama Israel. Não faz parte da nossa religião, não, mas ela ama Israel. Baruch Hashem? Baruch Hashem. E tudo isso estava dentro da arca. E até hoje, a gente não sabe onde foi parar essa arca. O que é que estava dentro da arca? Estava maná. O maná, que eles botaram dentro de uma garrafinha. De uma garrafa, né? E continha o maná. Está a vara. Em Êxodo, capítulo 16, verso 33. Não precisa dar a localidade, não. Tu já deu a localidade. O frasco de azeite de unção, a vara de Arão e a caixa que os filisteus tinham enviado aos israelitas. Nesse tempo, os filisteus, eles roubaram essa arca. Porque toda vez que eles iam para a guerra, eles não levavam a arca original. Eles levavam uma réplica. Uma réplica. E vencia toda vez. Mas antes de ir, eles tinham que pedir para o Eterno se eles poderiam levar que arca, né? E eles levaram a original, toda feita de ouro. E quando eles iam guerrear, aí eles iam com o profeta falar se eles iam para essa guerra, se eles voltariam, né? Aí o profeta falava com Hashem transmitia que podia ir com segurança para a guerra, que eles iam vencer a guerra e voltavam vivos. E os filisteus, nesse dia, que eles foram para a guerra sem pedir a orientação do Eterno, eles tomaram a arca e levaram o acampamento deles. Vamos embora para a guerra. Deus está conosco mesmo, tá? E botaram junto com o Deus que eles serviam, porque eles serviam outros deuses.
E Aí o ali santo e o profano. o Eterno castigou eles, que eles foram obrigados a ele mesmo devolver a arca. Não, toma, quero nem saber disso. Essa caixa aí faz mal para nós. É bonita, é de ouro, mas quem tocar nela morre. Não tem aqui não. Versículo 16, o testemunho que te darei. O testemunho significa Torá, que constituiu o testemunho entre Deus e o povo de Israel por tudo o que há nele, quer dizer, entre o povo A e Torá, o seu Deus, né? é da Torá que resiste o casamento de Deus com Israel. Mas lá em Jeremias 31, e no capítulo 31, versículo 31, lá fala de uma nova aliança que Deus fará, não com as nações, não com as religiões, mas com a casa de Israel e a casa de Judá. Porque o compromisso de Deus da Bíblia é com a casa de Israel, com a casa de Judá. A casa de Judá significa as mulheres, né? Senhoras, mãe, esposa. Aí tem os filhos de Só Israel. sei que a casa de Judá é a casa de Judá. É casa de Israel e casa de Judá. Mas lá em Ezequiel, capítulo 37, lá diz que ele vai unir. Ele vai unir as duas casas e será só uma casa e nunca mais se dividirão. Eternamente, não se divide mais. Porque as religiões hoje têm uma divisão muito grande, porque diz assim, tipo lá no Novo Testamento, diz assim, eu sou de Apolo, tu diz que eu sou de Paulo. Né? E, no entanto, nós temos que ser unicamente do Eterno e obedecer a Ele através dos Naquele seus tempo, no Novo Testamento, já havia, Paulo enfrentou divisões aí, porque muita gente inventava religião como hoje. Tem pessoas semi-analfabetas aí que se consagra a pastor, nunca fez um curso de teologia, nunca leu a Bíblia toda. Se você fizer pergunta para eles dentro da Bíblia, em público, eles passam vergonha porque eles não sabem. Mas gritar, pular, e sujar os outros de óleo, aí é com ele mesmo. Dá banho. Então isso aí são religiões que criaram, pessoas que saíram revoltadas, com rebeldia, e criaram a sua própria religião. Aí teve gente que vai acreditar e vai atrás, né? Porque não conhece Deus. Porque quem conhece Deus não vai atrás dessas coisas. Aqui diz assim no versículo 18, querubim, o vasto campo de hipótese que existe sobre este símbolo das criaturas celestes impossibilita dar uma ideia exata do que eram feito com ouro batido. Cada um era colocado numa extremidade da tampa. A palavra querubim foi mencionada pela primeira vez na Bíblia de Êxodo, capítulo 3, versículo 24. E pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins. O rei Salomão fez esculpir no templo 2 querubins de madeira de oliveira. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23, cujo modelo lhe foi dada pelo rei Davi. 1 Crônica, capítulo 28, versículo 18. Os rabinos do Talmud souberam, por tradição, que os querubins tinham o rosto de criança, um de menino e outro de menina. Era um casal, pronto. Era. Porque no mundo espiritual, tem gente que prega coisa errônea, dizendo que lá não existe o anjo, não tem sexo, masculino e feminino. Eu não Pode sei não ter sexo, mas tem aparência, né? Porque ali é só o quê? Alma, né? Espírito. Na realidade, porque é assim, quando nosso pai e nossa mãe coabita aqui na Terra, né? Aí o que acontece? A mulher está ovulada. Aí vai acontecer da entrada do esperma no óvulo, que nós chamamos de gravidez. Lá em cima também é uma explosão. Não é explosão para acabar o mundo, não. É uma explosão onde uma alma, Deus manda descer, e essa alma passa por 5 mundos até chegar aqui. Se divide. Aí são divididas. Então, muita gente morre passa a vida todinha solteiro. Casa um, casa com outro, não dá certo. Por que não dá certo? Porque não encontrou a alma gêmea. Agora, quando encontra a alma gêmea, aí nem a morte os separa. Às vezes esses querubins são uma gêmea.
Tá os dois juntos em Olha, cima da arca. existem muitos mistérios que a gente ainda não pode revelar através aqui do programa, mas uma coisa é certa, é que Deus cuida de nós. E Ele cuida através dos anjos. O ministério de Deus é o ministério de anjos. Quem trabalha como eu trabalho com Deus, você trabalha com Deus, o nosso ministério é anjos. É anjos. É anjos. Anjos que descem para nos ajudar, para nos auxiliar. A gente está sempre pedindo ao Eterno. Uma pessoa ligou, o pastor lá de Castanhal. Pastor Cavalcante, estou na depressão. Eu estou 15 dias trancado num quarto. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tu e tua esposa em oração. Eu sei que você é homem de Deus. Aí, intercede por mim. E eu orei. Aí ligou ontem, dizendo que já está com 20 dias que a depressão foi embora. Ele agora está livre. Então, esse ministério da intercessão não é para todo mundo, não. Não. É para aquele que busca, que paga o preço do jejum, na oração, na santidade, na guarda, na prática dos mandamentos. E primeiro tem que ter o chamado de Deus. E tem que ter crédito. Tem crédito. Sabe porque se você não tiver crédito, você ora, não acontece nada. A pessoa estava morrendo. E ali o seu dinheiro não estava resolvendo. Mas uma oração nossa aqui, a minha, a tua, é porque a gente tem crédito. Quem tem crédito lá em cima, quando ora, Deus atende. E sabe como que a gente requer o crédito? Fazendo a obra e fazendo TCDK. Porque tem muitas pessoas que ele só quer receber, mas ele não quer ajudar o próximo, não quer semear na vida de ninguém, né? Olha, nós iremos numa missão agora, final de semana. Passar sábado para domingo ensinando um casal lá na roça. A mulher, ela tem depressão, é encosto. Ela tem vontade de se matar, ela corre para as estradas para se matar. Nós vamos empurrar a Bíblia nela. Palavra de Deus, porque depressão é falta de Deus. Pode ser religioso, daquele de cuspe santo. Mas a depressão, quando chega, se não tiver Deus mesmo de verdade, ela entra. E outra, só você expulsar não adianta, né? Volta. Porque a própria Bíblia, ela diz, se aproximar de Deus e o mal fugirá de vós, né? Então, ela vai, esse dia que nós vamos passar lá, ela vai conhecer quem é Deus. Eu não vou orar para expulsar demônio dela. Sai, demônio! Então... Aí quando eu sair, o bicho volta. Porque a gente deve ensinar a pessoa a pescar, não dar o peixe. Ensina a pessoa a pescar, que ele não te pede mais peixe. Mas se tu der peixe para ele, ele vem te pedir. Não vê aquela pessoa ali? Eu dei um monte de peixe, com 3 dias a pessoa já está aqui. Aí eu vim buscar um peixinho para o meu almoço. Não, aqui é o seguinte, quando desova aí, e tem os peixes, aí eu tenho que esvaziar os tanques, aí eu chamo os vizinhos, dou para um bocado, saco para outro tal. Mas não é assim, não. Aí tal. Porque a gente cria peixe com ração, é caríssimo. É caríssimo. Aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz que pela primeira vez se vê falar de querubim, né? Ele é mencionado. Porque quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do jardim do Éden. E o Eterno colocou lá quem? Querubins. Basta um querubim. Com a espada de fogo. Proteger. Se ele coloca um sarafim, era pior, porque o sarafim é todo de fogo. E ele não brinca. Olha, os anjos do Eterno, eles têm os seus caráteres. Tem o Mecatron. Esse anjo, ele só vem aqui na Terra para destruir. Ele não conversa com ninguém, quer saber se tu é de Deus. Cada um tem a sua missão, se né? tu tá na religião A ou B, ele vem e te rebenta se estiver errado. Deus mandou, ele age. Agora, se tu for um servo, uma serva de Deus, tu caiu, vacilou no pecado e tu correu pro teu quarto, trancou a tua porta e entra em comunhão com Deus pedindo perdão. Aí que é a hora de pedir perdão, se reconciliando com Ele. Não tem nenhum anjo que te toque, nem do bem e nem do mal, porque quem manda em tudo é Deus. E se tu está do lado dele, ele diz, eu sou teu escudo, sou tua fortaleza, sou o socorro presente na hora da angústia. Esse é que é Deus. O rei Salomão, em 1 Reis capítulo 6, versículo 23, ele mandou esculpir no templo 2 querubins feitos de madeira de oliveira. É mais difícil, né?
Mas... Oliveira é o pé de uva, né? Oliveira. Oliveira não é pé de uva, não. Não? Não. Pé de uva é parreira. Ah, é parreira. Eu tô A oliveira confundindo aqui. é uma planta que ela vai servir para a cura das nações. Ah, Nessa manhã maravilhosa, quero agradecer a tua participação, meu amigo, minha amiga. Pedimos para você compartilhar esse programa. Tem algumas pessoas aí ligadas, a gente vê somente a foto delas lá dentro. Mas compartilhe, vamos curtir, comente aí o programa, vamos aumentar a audiência. Nós precisamos da sua audiência, tanto aqui no Facebook como no Instagram, no TikTok, Kawaii e YouTube, né? A gente tem aí 5 canais onde nós estamos com esse programa. E esse programa aqui é um programa voltado para ajudar as pessoas. Nós não cobramos nada, não pagamos nada para fazer também. A gente, o gasto nosso é físico, né? Que a gente busca as coisas espirituais, aprender para levar até você essa transmissão. A transmissão aqui é feita por nós mesmos, a gente mesmo grava, tudo que tem aqui, cenário. E tudo. se tiver algum erro, como de vez em quando a gente erra, é porque não tem corte. Mas é assim, se tiver pro mod, pro quê? Chegamos ao final de mais um programa, queremos agradecer você que está do lado de lá e nós do lado daqui, mas estamos juntos. Eu de cá e você de lá. Oi, bom dia. Final do programa Desejando a você Nossa um Terra. ótimo dia. Tem um pastor aí que ele disse assim: na hora que eu receber minha indenização, eu vou pagar 1 ano de rádio, 1 ano de televisão para ti. Porque aquele programa Rosa Sarão me ajudou muito. Aonde eu chego, as pessoas ainda lembram do Rosa Sarão, ó. Rosa de Sarão, Água Viva. Água Viva, os programas que a gente fazia em televisão e rádio. Mas Rosa de Sarão foi o primeiro, né? Desde 1990. Não, e nós chegamos em A época de Canaã. 80. O pastor disse: olha bem, é esse aqui que fazia o programa. O pastor presidente Ibanez da Assembleia de Deus, né? Presidente da convenção. Bem, ó, esse aqui, ó. Cavalcante fazia o programa, que naquele tempo que eles moravam em Marabá, acho que tinha um casado. E a gente estava aí na rádio explodindo aí de audiência nesse Brasilzão. Aonde alcançava a rádio, a gente estava levando a palavra de Deus. Então, faça assim, meu amigo. Ei, seja um semeador. Seja um semeador na vida de alguém. A maior riqueza que eu tenho, que tu tem, gente, não é a nossa casa, nossos bens, não. É o bem maior que é a palavra de Deus em nós. Nós estamos preparados. Se me tomar a Bíblia, não se preocupa não, que está tudo aqui dentro. Eu sei pregar, eu sei citar tudo, tá? É memória de elefante. Mas aí é sinal que você for ler a Bíblia, né? Mas prepara. aquele que só bota na estante. Mas ei, dá uma olhada aqui, ó. Olha o nome aí, ó. O poder do agora. Você aprender a economizar o seu tempo, porque a gente gasta muito tempo com besteira, né? Então você... E outra não ficar no passado, né? Você gastar o seu tempo... no passado. Rapaz, eu estou conversando, tenho que ir para reunião agora, Relembrando lá o na passado. universidade. Para me chegar lá 8h13. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Fique na paz e lembre-se, a UTI Cell aí a assessoria de celular. Quebrou o celular, peça para trocar, corra aqui, fale com o Jimmy e com o Dani. Baruch Hashem. Baruch Hashem.